Seguindo firme em sua meta de bater recordes de lançamentos, a Motorola apresentou em São Paulo um último smartphone antes do final de 2019. O mais novo representante da família One é o Hyper, que traz como principal novidade a presença de uma câmera pop-up, a primeira da empresa. Mas, além disso, sensores de câmera parrudos em ambos os lados e tela livre de notch fazem desse um smartphone bem interessante. Nós estivemos com ele por algumas horas e trazemos um hands-on completo a seguir aqui no Tudo Celular. O visual do Hyper não foge demais do restante da linha One e tem aquela forma mais comprida, com traseira reta e bordas curvadas. Segue também o caminho do plástico na traseira e na moldura de alguns celulares da mesma linha, pesando 210 gramas. Por ser mais compridão, o centro de gravidade dele é bom e fica bem até mesmo em mãos menores. A posição da câmera no canto superior esquerdo ajuda a não encostar nas lentes quando você procura o sensor biométrico que fica na traseira. Infelizmente, as câmeras são bem protuberantes. Tem um relevo para já abrigar o pop-up e por cima dele ainda fica o conjunto traseiro tudo em camadas. A capinha em TPU que vem na caixa protege todo o conjunto, sendo mais alta que ele. O slot que fica no lado esquerdo abriga 2 chips SIM, ou um SIM e o cartão microSD, ou seja, ele é híbrido. Do outro lado, botão de volume e o de energia texturizado. Acima, conexão de áudio e microfone, além de um pequeno volume da câmera pop-up. Abaixo, um USB-C, microfone e saída de som. A frente tem bordas não muito finas, mas o display é livre de interferências, com a saída de som para ligações na quininha superior. Como outros Motorolas, ele conta com proteção contra respingos d'água. Ele vem nas bonitas cores azul oceano, essa que a gente testou, vermelho âmbar e rosa boreal, com algum degradê e um efeito de profundidade visual. Completa o visual uma faixa pontilhada que ajuda a dar leveza para o conjunto da câmera. Na tela, se você tinha se animado com a tela do One Zoom, que era AMOLED, aqui a Motorola investiu de novo no IPS. Assim como a proteção também não é Gorilla Glass, e sim NEG, Nippon Electric Glass, similar ao de marca mais famosa. Comprido, ele traz display de 6,5 polegadas, aspecto 19:9 e definição Full HD com 395 ppi de densidade. A proporção tela-corpo é ótima, como eu falei, a gente não tem nenhum notch presente na tela que a Motorola chama de Total Vision. É uma tela de um brilho bom em ambientes internos, mediana sob luz mais intensa, com ótimos ângulos de visão e cores boas, caindo mais pro azul. O Hyper infelizmente não é estéreo, contando apenas com a saída na parte inferior para mídia, mas traz ajustes Dolby para que você configure o áudio ao seu gosto. Não é um som muito alto, mas a gente ainda precisa testar mais para ter um veredito final para vocês. Na caixa temos fones intra-auriculares pretos da Motorola, os mesmos de outros modelos da marca. Eles têm uma qualidade satisfatória e esse celular ainda conta com a entrada P2 na parte superior para você usar o fone que você preferir. Nos recursos nós temos uma novidade na linha One. Esse é o primeiro smartphone da Motorola a chegar com o Android 10. E como nenhum outro aparelho da empresa já recebeu update, então esse é o primeiro de toda a empresa a contar com a versão mais atual do sistema. Isso garante que o Hyper seja atualizado para a versão 11 do Android no ano que vem ou no seguinte, o que é mais provável. Ele estava com update de segurança de outubro e deve receber essas atualizações por mais 2 anos. Mas como ele não é um Android One, ele não vai passar de um update de sistema. O sistema presente é aquele que a gente já conhece de outros celulares da Motorola, uma versão um pouco modificada do Android oferecido originalmente pelo Google. Sendo assim, é uma interface mais fácil de lidar, aprimorada em algumas funções extras com o app Moto. Por isso você tem aqueles gestos legais para abrir a câmera, que diferente de outros modelos ele abre direto na selfie e não na traseira. Tem aquele de ligar a lanterna, além de tela Always On, captura de tela aprimorada, controle de mídia por botões e outros. O sensor biométrico, assim como no One Zoom, possui bordas iluminadas que servem como LED de notificação. Bem útil, por exemplo, para quem deixa a tela do smartphone virada para a mesa. Nas conexões, ele traz o básico esperado, com Bluetooth 5.0, Wi-Fi AC, rádio FM e NFC. No desempenho, continuando o caminho do One Zoom, esse é um outro aparelho da linha que opta por um conjunto de processamento Qualcomm, inclusive sendo o mesmo desse modelo Zoom. A plataforma é Snapdragon 675, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Esse também, inclusive, é o mesmo conjunto do Galaxy A70 da Samsung, que é um concorrente direto desse aqui. Nos nossos testes com o One Zoom, ele não conseguiu ser mais rápido do que o smartphone da sul-coreana. Mas como a gente tem uma versão nova do sistema aqui, é capaz que a Motorola tenha trabalhado na otimização desse conjunto e os nossos testes finais vão dizer se isso aconteceu. Em jogos, pudemos testar o título Asphalt 9 e ele rodou sem problemas que comprometessem o desempenho.
A bateria é um dos destaques do One Hyper. Não é a maior que a Motorola já apresentou, mas é tão grande quanto a do One Zoom, trazendo 4.000 mAh. É um bom número e os nossos testes completos dirão se segura bem a tela grande e se performa melhor do que o outro celular da linha, mas deve ficar um dia longe da tomada sem problemas. Porém, o que ele realmente tem de legal é o seu carregador que vem na caixa, que tem nada menos do que 45 watts de potência. De acordo com a Motorola, bastam 30 minutos para ter carga de 0 a 75% no aparelho e 12 horas de uso com 10 minutos na tomada. É o carregador mais potente da marca até então e supera o de 27 watts presente na caixa do Moto G7 Plus. É uma grata surpresa que deve agradar quem não gosta de esperar pela carga. Ele não conta com carregamento sem fio. E assim como outros da linha Motorola One, o Hyper tem como destaque principal a sua câmera. Além da novidade da frontal pop-up, os sensores são bem poderosos. O conjunto duplo da traseira traz um sensor de 64 megapixels e abertura de 1.7, que é uma wide, e também uma outra ultra-wide de 8 megapixels, 118 graus e abertura de 2.0. Na frente, a gente tem a pop-up que, por ocupar bastante espaço, dá oportunidade para um sensor e um conjunto bem parrudo, com 32 megapixels e abertura 2.0. Ele é bem rápido, abrindo em menos de um segundo para captura, e se você deixar o aparelho cair, ela se recolhe automaticamente. São as maiores câmeras que a Motorola já colocou em um aparelho, mas os números grandes servem para a tecnologia Quad Pixel, que junta 4 pixels em um só, para capturar mais luz e detalhes, e também para o Night Vision, presente ambos na câmera frontal e na traseira. O conjunto traseiro conta com foco a laser, mas não traz qualquer estabilização, seja eletrônica ou ótica. Os vídeos são feitos em 4K a 30 fps, mas na frontal são apenas em Full HD. Ambas capturam vídeo em câmera lenta, hyperlapse e time-lapse. As fotos ainda vão precisar da nossa avaliação final, mas em um primeiro momento mostraram ótimos detalhes, embora estourem um pouco em situações menos favoráveis de luz. Com a lente ultra-wide, consegue-se muito mais área nas capturas, mas a gente perde em detalhes e entrada de luz. A frontal captura excelentes detalhes em selfies, mas ainda não acerta os detalhes no modo retrato. O Motorola One Hyper está disponível para venda a partir de hoje pelo valor de lançamento de R$ 2.499. Inicialmente, a cor disponível é azul oceano, mas em breve a marca avisou que chega também as cores vermelho âmbar e rosa boreal. Esse é um valor alto para o mercado, considerando que um dos motivos de tantos lançamentos da marca é concorrer com os chineses, mas não é diferente do preço de lançamento do A70 ou do One Zoom, então fica na média que a gente esperava. Lançado em março, o One Zoom já pode ser encontrado custando R$ 900 a menos, então a gente pode esperar mais ou menos essa mesma queda do Hyper em uns 9 meses. A linha One é onde a Motorola experimenta tudo o que os usuários e o mercado pedem, e por isso a gente chega ao 6º aparelho dela nesse ano. A cada novidade em câmera ou design, a Motorola traz para o mercado um novo aparelho. O One Hyper mostra que não há novidades muito além da câmera e do design, sendo esses dois os fatores-chave da linha. E é isso que ela segue desde 2018. Esse platô de novidades deve mudar um pouco, agora no ano que vem, mas os aparelhos da One já têm uma boa estabilidade para a gente saber o que esperar deles. O diferencial da câmera pop-up faz ele bater de frente com o Mi 9T, o queridinho dos importadores, mas deve atrair também gente que gosta de selfies e stories no Instagram, uma vez que o sensor do que a gente viu parece ter boa qualidade. E você, curtiu o One Hyper? Acha que a câmera pop-up é um diferencial interessante? E o que acha da proposta da linha One como um todo? Conta pra gente nos comentários. Eu fico aqui e até a próxima!